Quem está conosco aqui é o Dr. Fernando Sansoni, que é diretor da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo. Doutor Fernando, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, a você e aos ouvintes. Eu agradeço o espaço concedido. Muito obrigado. Doutor Fernando, há ainda dúvidas a respeito de laqueadura. O que é exatamente a laqueadura? A laqueadura tubária é um método contraceptivo definitivo oferecido para a mulher quando, após o conhecimento de todos os métodos reversíveis, ela opta por um método definitivo. Então é feita uma interrupção da trompa, impedindo o encontro da célula germinativa feminina com a célula germinativa masculina. É na trompa que esse encontro acontece e existindo então uma interrupção, chamamos de laqueadura tubária, que é um método definitivo. Fernando, a laqueadura, ela é uma cirurgia, ela tem risco? Bom, qualquer procedimento cirúrgico, ele tem riscos natural, porque você vai precisar de uma anestesia, você tem as imprevisibilidades individuais, de hemorragias. Nós usamos equipamentos eletrônicos, então pode acontecer queimaduras por bisturi, podem existir infecções no sítio operatório, uma série de complicações inerentes a qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Fernando, uma vez submetida à laqueadura, a pessoa fica estéril. Há possibilidade de reversão se a pessoa se arrepender? Sempre é possível a reversão, mas, na verdade, o sucesso dessa reversibilidade na laqueadura tubária é muito ruim, porque esse tecido, esse canalzinho que é a trompa, a tuba, uma vez que ela é traumatizada, ela sofre uma série de processos de fibrose, processos de cicatriz, que devem ser, então, removidos para a recanalização. E nesse processo de recanalização, pode existir ali um estreitamento, então aumenta o risco de uma gravidez tubária, né, que aquele canalzinho mais obstruído, ou semi-obstruído, impede o trânsito normal do óvulo até o útero, então aumenta os riscos da reversibilidade. E o sucesso dessa reversibilidade também é pequeno, é baixo, é em torno de 20%, 80% de insucessos na reversibilidade. Doutor Fernando, essa cirurgia, então, chamada de laqueadura, ela está à disposição também no Sistema Único de Saúde? Sim, está disponível no Sistema Único de Saúde. O processo é assim: uma vez que a mulher manifesta esse desejo, ela vai passar por um processo de consultas e de esclarecimento sobre todas as metodologias contraceptivas reversíveis. Se ela, após conhecer todos os métodos, decidir pelo método definitivo, ela é então conduzida a um processo de legalização, onde ela assina um termo de consentimento livre e esclarecido, que contém todos esses detalhamentos que ela já ouviu na consulta, os riscos que você perguntou aqui, quais são os riscos da cirurgia, quais são os métodos reversíveis, e ela então, após esclarecimento de tudo isso, tendo escolhido o método definitivo, é conduzida para uma unidade de saúde onde isso vai ser realizado. Doutor Fernando, desde quando a laqueadura foi autorizada no Brasil? A laqueadura e a vasectomia? Na verdade, existe uma lei anterior, que é uma lei de 1996, que definia os processos de esterilização voluntária, né, onde a pessoa então opta por fazer essa cirurgia. Essa lei foi modificada agora em setembro do ano passado, e essa lei anterior, ela exigia alguns parâmetros que pudessem ser atendidos para que essa cirurgia fosse concedida, entre os quais ter 2 filhos vivos, ser maior de 25 anos, ter o consentimento do parceiro ou do marido ou do companheiro, que era então feito um termo, esse termo esclarecido era consumado com a assinatura dela e do parceiro.
Essa lei foi modificada o ano passado, em setembro, e agora então ela está sob novo regramento que define que a mulher pode sim escolher a laqueadura tubária, depois de conhecer todos os métodos reversíveis. Essa escolha tem que obedecer algumas normativas, como por exemplo, ela tem que ser maior de 21 anos, ou maior de 18 anos com 2 filhos vivos, ou 21 anos mesmo não tendo filhos, não precisa de autorização do parceiro, do marido, do companheiro, ela tem então agora uma autonomia de escolha do seu método definitivo, e esse processo é então levado a um grupo de médicos que vai assinar, ela vai novamente assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Se ela estiver grávida, essa laqueadura pode ser contemplada no ato da parturição, mesmo que seja um parto normal. Essa laqueadura pode ser acessada por via periumbilical, numa pequena incisão que é feita, e essa trompa é feita por aí. O único detalhamento nesse caso, quando a laqueadura é feita na vigência do parto, é que ela tem que manifestar esse desejo expressamente assinado 60 dias antes do parto. E esse regramento é para que não se opte pela cesárea, por exemplo, apenas para que a laqueadura seja feita. Perfeitamente. Doutor Fernando Sanzoni, obrigado pelas suas explicações aqui, muito grato. Obrigado pelo espaço para a gente contemplar um tema relevante e muito atual. Um abraço, Heródoto. Igualmente. Vocês e seus ouvintes. Muito obrigado. Doutor Fernando Sanzoni é diretor da Associação Obstetrícia e Ginecologista. Aí a explicação, inclusive essa mudança da lei que eu nunca tinha ouvido falar, ele acabou de explicar aqui para a gente.